Vamos lá, ó. Tempo não seria a régua da entropia? Mede a entropia em um sistema relativístico, a gravidade grande somente retardada ao movimento. Aí ele fala que seja químico, a degeneração da matéria, aí vírgula, o envelhecimento, etc, etc. E aí ele faz uma pergunta. É aqui que eu perdi a vírgula dele. Mas eu me ative a questão do tempo aqui que ele estava falando, né? Seu tempo... o que ele perguntou? Carlo Rovelli. Ele tá falando da teoria que ele fala que a flecha do tempo... porque a gente tem simetrias na física. Então, da mesma maneira, a gente tem matéria, antimatéria, partículas carregadas positivamente e negativamente. Então, seria lógico a gente pensar em um tempo que flui tanto para frente, tanto para trás. Tempo? Não, um tempo passando ao contrário. Em vez de a gente ir sempre para o futuro, a gente poderia ter um tempo indo sempre para o passado. Porque na física a gente tem isso também, que se você mantém a carga... invertendo o sinal, as leis da física permanecem as mesmas se você inverte apenas o sinal. Tá. Então aí o Carlo Rovelli parte do princípio de que ele explica que o tempo só se passa para frente por conta da entropia que sempre tende a aumentar. Então se algum processo a gente não tem a entropia aumentando, a gente poderia voltar no tempo ou simplesmente parar o tempo, e aí ele defende o tempo não como uma entidade fundamental, então o tempo não existiria, mas sim o tempo seria uma consequência da entropia na matéria. Então, para ele, o tempo não existe, é apenas uma maneira de você garantir que a entropia sempre aumente no sistema. O lance dos táquions, então, é balela, que é aquela partícula que se movimenta para trás no tempo. Faz parte disso daí. É? Só que isso é altamente especulativo. Não algo... Você mediu isso nunca. É o que a gente chama de física de fronteira, e eles estão num campo extremamente teórico. Então, é uma interpretação puramente matemática, em que você extrapola várias coisas, novamente, para gerar essas discussões. Então, o brainstorming. Vilela, como você sabe dos táquions? Eu li o Watchmen, tá? E lá no Watchmen, o Ozymandias usa os táquions pra tentar destruir o Dr. Manhattan. Dr. Manhattan. É isso. Mas aí o que ele falou em relação aos processos de reversibilidade, quando a gente fala de matéria, a gente não fala de Carlo Rovelli, por exemplo. Porque essa ideia de inversão do tempo correndo para trás, seria o nível das partículas subatômicas, em nível quântico, onde a gente não tem o tempo fazendo parte de processos físicos. Então, por exemplo, aqui em processo físico, quando você queima algo, você não consegue ter a reversibilidade. Maconheira, você tá falando? Não esqueci de consumir. Tá. Pareceu, não pareceu? Você queima um e tal. Não, quando queima algo. Tá, quando queima algo. Que tá. E aí, se você pudesse desqueimar algo, tipo, reverter. É algo que você não consegue reverter. Por exemplo, eu não falei rasgar um papel, você poderia falar, vou colar o papel. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é um sentido de você reverter e obter aquilo. Tá. Aí, geralmente, eu gosto de utilizar esse processo de você fazer algo ser consumido pelo fogo, que aí você não consegue mais pegar o oxigênio, enfim, combustível para reverter isso. E aí, mesmo se Carlo Rovelli estiver certo, o tempo realmente foi isso, a gente não conseguiria fazer esse processo, tipo, de você rejuvenescer, porque a matéria depende de coisas completamente diferentes do que a gente trabalha a nível quântico. São réguas diferentes. É como se eu estivesse tentando fazer uma casa gigante utilizando, tipo, aquelas reguinhas pequenas de 5 metros. Tipo, todas se explicam, mas a gente perde a natureza da coisa. No filme Tenet lá, que não sei como eles explicam. Acho que nem explicam, né? Como os caras conseguem fazer o tempo retroceder, né? Cara, tem até um meme lá do... como é que é? Minha vida parece um filme do Christopher Nolan, eu não entendo nada. Tem meme disso, cara. Porque nem a galera que estuda pra caralho consegue entender. Às vezes, tem uma hora que a mulher fala assim, não, mas não dá pra entender isso daí mesmo. É assim mesmo, aceita. Às vezes só vai. Aceita que tem dinossauro na Arca de Noé. Fala, Leni. Vamos lá. O Elionai Siqueira, ele falou que é o seguinte: existe alguma evidência atualmente a respeito do decaimento do próton? Tem um vídeo do Roberta já tá rindo aqui. Melody Streep falando sobre algumas hipóteses a respeito do fim do universo, que cita ela.
O quê? Tipo, não é Que correto. Não, é que isso é uma coisa, assim, eu sou meio obcecada com isso, inclusive que preciso escrever um roteiro disso. Bom, porque qual que é a pergunta, né, do decaimento do próton? A gente vê as partículas decaindo, né, elas, tipo, se tornam outras partículas ou energia, né? E o próton a gente não vê, então tem duas possibilidades, ou ele não decai de forma alguma, ou ele demora muito pra decair, e o tempo do universo é o tempo, tipo, ainda não deu tempo dele decair. Então tem duas possibilidades aí do universo, tipo, ter o decaimento do próton ou não. Se tiver, o universo vai durar um pouco mais do que esperado. Então vai ter uma fase ali, tipo, uma fase a mais do universo, que os prótons vão começar a decair. Então, assim, as matérias, tipo, basicamente, o que a gente conhece como matéria vai deixar de existir. E vai ter um universo onde o próton não decai, que é basicamente, aí vai pra morte térmica. Os dois vão pra morte térmica no final, mas um demora um pouco mais, tem um processo a mais do que o outro. E é uma coisa muito interessante, assim, é uma coisa que eu gosto muito de estudar essa parte, porque, cara, tipo, realmente tudo depende de uma coisa, assim, tipo, do próton, sabe? Entendi. Tipo, Dá pra fazer um filme de trash de ficção científica, os cientistas no início lá, descobrindo. Ih, rapaz, 13,747 bilhões de anos pro decaimento do próton. Faltou uma semana pra decair. nossa. E aí começa. Pânico geral Ou e tal. decaimento do vácuo. Tipo, imagina, não. Decaimento do vácuo? Então, assim, a gente tem a decaimento do vácuo, tem toda a questão do campo de Higgs, etc. Que basicamente tudo que tem matéria, a gente trata como campos, né? Na física tudo é campo. Aí, o que a gente acredita... Campos quânticos. Campos quânticos. Então, assim, tudo tá no campo. O que eu acredito é que a gente tá num campo estável. Ou seja, se tá estável, quer dizer que não vai mudar, né? Então, isso, assim, a gente vai continuar aqui até... Então, tudo que a gente falou aqui na mesa tá valendo. Tá. Só que existe uma possibilidade que seja um vale que não seja exatamente um vale, que não é uma estabilidade de fato. É uma instabilidade, só que ainda não teve nada. Tipo assim, imagina assim, que você tem uma montanha, assim, e em vez de você estar aqui no chão, que é estável, a partícula tá aqui num valezinho. Só que qualquer coisinha... entre duas montanhas. Só que qualquer coisinha pode dar pra ela aqui e ela, de fato, decair pro... A gente chama isso de decaimento do vácuo. E uma das, assim, tipo... O que se espera disso é que o universo, como a gente conhece, deixa de existir, assim. Tipo, basicamente o universo é... Assim, a imagem que tem, se você procurar vídeos no YouTube, é tipo tudo sendo destruído, assim, né? Mas não é que as coisas vão ser destruídas. É que vai deixar de ser um tipo de coisa para o outro tipo. E isso se expande à velocidade da luz. Vai ver, isso já aconteceu. Vai ver, isso já aconteceu e ainda não chegou até nós. Sabia disso? Essa é uma das... mas essa é uma das ideias de que aconteceu já em algum lugar do universo e a gente só tá esperando. Pô, mas o que mais eu acho estranho mesmo de toda essa conversa que a gente falou, por que parece, é a ideia do tempo mesmo. Entender o tempo é uma coisa que... Era o que o Einstein mais questionava, né? É mesmo? Ele sempre falou. Se é pra gente entender como funciona a física fundamental, a gente precisa entender de fato o que é o tempo, porque as grandezas são definidas sempre usando o tempo ali, velocidade, aceleração, movimento, sempre tem o tempo envolvido ali. E aí, o que é o tempo? Dani, o que é o tempo? Eu lembro de ler um livro muito bom quando eu era adolescente, chamava O Tempo, o maior mistério do universo, cara. Era muito legal. Falava sobre essa teoria de o tempo não existe, passado, presente, futuro, tudo existe sempre, entendeu? A relatividade geral dá uma ideia disso. Ele dá um exemplo de que é como se a gente tivesse com uma lanterna num túnel de vidro, onde você consegue ver outros túneis com outras pessoas com outras lanternas. A sua consciência é a lanterna, o que você já iluminou é seu passado, o que você vai iluminar é o seu futuro. Como essa luz ela chega até um pouco mais à frente, você tem uma ideia do seu provável futuro. Mas todos os túneis de vidro estão cavados. Você só vai escolhendo, viro pra cá, viro pra lá, eu sei mais ou menos o que tem pra cá, eu vou pra lá. Mas tudo já existe, você só tá... A tua consciência tá ligada aqui com você e você tá indo pra cá. Mas é pior que isso. Pior? Porque se o tempo não existe... Olha que louco. Se o tempo não existe, e aí, digamos, não existe passado, presente e futuro, então tudo é. Não tudo vai ser ou já foi, tudo é. Se tudo é, então não existe livre-arbítrio. Sim.
Se você escolher fazer alguma coisa, você não tá escolhendo, já tava, digamos, escrito, e eu vou colocar em aspas escrito porque tá no passado. Mas na verdade ele tá falando que o que muda é para onde você aponta o livre-arbítrio, é você apontar a tua consciência para esse caminho em vez daquele. Não que não existe aquele caminho, só que a tua consciência não tá lá, que ele é um universo paralelo. Já existe o momento onde você faz isso, de ter essa dúvida de escolha e depois a escolha. E tem outra coisa, tipo assim, da decisão. Vamos supor que você esteja, sei lá, no seu quarto, tá ali assistindo o filme e tal, a janela tá aberta. Tá. Se você conseguir simular todas as partículas do universo, supondo, que você consegue simular todas as partículas do universo, essa simulação já sabe que, tipo, vai ter uma queda, tipo, sei lá, uma pressão, por algum efeito, a pressão vai cair em tal lugar, tal, não sei o que vai criar um ar, tipo, um vento. Esse vento vai chegar na sua janela e vai bater, tipo, em você e você vai colocar a blusa. Essa decisão não foi você que decidiu. Ô, louco. Foi, foi tudo que aconteceu no passado. No passado já decidiu, e aí você colocou a blusa. Aí, sei lá, você levantou, a sua blusa, sei lá, tá na sala. Teoria do caos, né? Pois é. Aí, que não é que não dá pra calcular, é que são tantos parâmetros. São tantos parâmetros que parece aleatório pra nós. Mas tudo tem causa e efeito. A gente tava discutindo aqui com o Wesley. Hã? Não na quântica. Na quântica. Putz, aí já complica demais. Aí entra as probabilidades. Aí o efeito pode vir antes da causa. Como assim? Fala aí, agora fala. Na quântica Isso tem aí essa possibilidade? Aí Como assim? por exemplo, na questão do emaranhamento quântico. Tá. Que a gente tem duas partículas que estão emaranhadas. E esse emaranhamento a gente pode entender como uma dependência de uma partícula sobre a outra. Então, elas estão relacionadas de uma forma que, na física, a gente tem que as partículas estão em superposição. Então, por exemplo, estão em dois lugares ao mesmo tempo. E aí, ela vai permanecer somente em um lugar quando eu interagir com essa partícula a fim de medir essa partícula. Cara, isso então, é muito doido. eu não consigo saber aonde está a partícula exatamente até que eu exerça uma interação com ela para eu saber aonde que ela está. E aí, quando eu tenho, por exemplo, a partícula A e B que estão emaranhadas, se eu meço a partícula A, ela vai sair do estado de superposição e escolher um só lugar para ficar. Ela vai colapsar. Exatamente. E a outra que tá emaranhada com ela Também vai colapsar. não importa a distância das duas. Exatamente. E aí entra o problema de que nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz, inclusive a informação. E essa informação de que a partícula A colapsou, que foi medida, deveria chegar a informação na partícula B para ela também conseguir sair desse estado de superposição. E aí aparece que as duas colapsam ao mesmo tempo e eu sei a posição das duas partículas medindo apenas uma. E aí isso parece ir contra os princípios físicos, porque até mesmo na física quântica o transporte de informação acontece por meios clássicos, então consequentemente respeitando a velocidade da luz. Só que o problema nisso tudo é que é uma convenção da física quântica e que funciona. E aí isso reflete em várias outras coisas. Por exemplo, nas próprias partículas virtuais que nós temos no vácuo quântico, que fazem o transporte de informações de partículas do vácuo quântico, por exemplo. Então, as partículas virtuais precisam existir para levar as forças entre ambas as partículas, mas ela não existe, ela não é observada, ela parece ser apenas uma descrição matemática. E aí é o mesmo que acontece no emaranhamento quântico, que parece existir essa relação, parece acontecer esse processo de transporte de informação, mas ele não acontece porque ele não pode acontecer. É uma convenção que funciona. Ela tocou num assunto extremamente foda. Das partículas virtuais que não existem, mas surge ali na matemática. Aí vem o lance da estrutura do espaço-tempo, que a gente tem que dizer que existe para poder fazer sentido. E várias vezes isso não é estudado em física, é mais a galera que gosta, tipo, sei lá, a gente aqui, vou ali ler um livro e tal. Isso é filosofia. E aí você tem o realismo científico e o instrumentalismo, que são tipo uma espécie de duas escolas, onde as teorias elas são literalmente a realidade como ela é, e o instrumentalismo é tipo as teorias físicas elas servem para me aproximar do que talvez seja a realidade através do que eu posso conhecer, limitado pelo ser humano, entende? Então poderia existir uma outra teoria que fosse
determinística e que previsse todas as coisas ali da mecânica quântica também, só que ninguém fez ainda. Sabe, instrumental o negócio, instrumentalismo. É a mesma coisa que comparar, sei lá, mecânica de Newton, Lagrange e Hamilton. São 3 maneiras de você fazer a mesma coisa, são instrumentos diferentes. Não é que um vai estar mais certo que o outro, mas são maneiras diferentes de resolver problemas diferentes, que um vai ficar mais fácil, o outro vai ficar mais difícil, então você escolhe qual instrumento utilizar, entendeu? Espaço de Fourier. Aí entra na questão de matemática como ferramenta e matemática como descoberta. Aí é outro podcast. Mas sabe onde isso é legal? Que ela falou, a aplicação, computação quântica. É mesmo. Aí você utiliza os princípios da física quântica para fazer a computação quântica e potencializar a velocidade e processo de informações. Porque esse emaranhamento, você não precisa, por exemplo, conferir todos os dados se você tem os dados emaranhados. Então você só verifica um e aí você tem o processamento acontecendo em um nível absurdo de velocidade.